Olá, entrei de novo. Marisa, você tá me vendo? Você conseguiu? Pode entrar, estou te aguardando. Chegar, tô de bochecha vermelha que não tá conseguindo entrar, mas faz parte. Também tá. Aqui hoje tá quente. Pode entrar, Marisa. Manhã de boa noite. Pode entrar, Marisa. Estou te aguardando. Você solicita e eu te aceito. Estamos com um pouco. Só tá acenando, vocês têm que solicitar. Eu não tô conseguindo. Aí, agora sim. Agora sim. Agora Tá. vire a câmera. Agora, isso. Agora pode abaixar mais Deixa a eu botar frente. agora. Hã? Agora sim, agora parece que vai. Ufa, chegar fiquei vermelha de tanto Cadê? entrar e sair. Tanto nervoso. Seja Boa noite. bem-vindo, boa noite. Seja É, bem-vinda, Marisa, até que fim. bota aqui, ela falava, entra, solicita, eu solicitava, né? Enviava a solicitação, não estava entrando. Vocês me desculpem, mas Não, não para tem importância. quem não me conhece, eu sou Marisa Barradas, não vou falar muito de currículo, sou psicóloga, sou mestra em psicologia, professora, supervisora, em pós-graduação. Tem algumas especializações, mas não vou ficar falando muito sobre isso, não, porque se vocês quiserem saber, pode entrar no Instagram que eu estou organizando agora, vocês vão saber mais alguma coisa, né? E eu vou deixar também meu telefone, se precisar de alguma dúvida, alguma orientação, né? Que meu Instagram está sendo organizado ainda. É 95492 1113, é São Paulo. Ou 11 9581 6886, tá? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho rápido, né, da história, como é que começou esse interesse, né, pelos temas que envolvem segredos. Quem já assistiu outras lives minhas sabe que eu tenho interesse de escrever um livro a respeito dos segredos de família, e esse tema é um segredo até hoje, por mais que as pessoas hoje já assumiram mais esses amores secretos. Eu chamo de secreto porque ele começa muito secreto mesmo, porque também tem as dúvidas, né? Tem a dificuldade de aceitação própria, né? Então, como é que começou isso? Sempre foi um assunto também dá uma afetividade. E como começou? Começou porque assim, eu sempre tive vários amigos gays, né? E através deles fui conhecendo mulheres também, e tem algumas que preferem que se chamem de mulheres gays, outra de lésbica, cada uma tem uma forma de querer ser reconhecida. Eu sou contra a categorização, tá? De categorizar. Eu acho que as pessoas amam e acabou, seja homem, seja mulher, o que seja. E aí eu sempre tive uma curiosidade, porque eu terminei tendo muitos amigos e amigas também. E na época da AIDS, eu tive um conhecimento muito maior, né? E trabalhei com várias pessoas no meu consultório, desde casais, né, de parceiros homoafetivos, mulheres e homens. E aí, por que me perguntaram, você não vai falar da masculina? Eu disse, não, eu quero falar da feminina, porque a masculina ainda é um tabu muito mais forte, entendeu? Ainda tem uma dificuldade muito maior de ser aceita. Tem toda uma história aí que a gente sabe. E com relação a essa questão, esse interesse, eu fui ampliando essa minha rede também de pessoas que tenham amor com pessoas do mesmo sexo, e no caso as mulheres. No consultório eu tenho atendido mais mulheres e casais também de mulheres, né? E
foi um grande aprendizado na minha vida. Eu nunca imaginei, eu não sabia, não conhecia dentro da minha família, né? E eu acho que hoje eu entendo, por conta desse interesse meu também, além dos pacientes, as pacientes que me procuravam, a questão de me preparar e aceitar muito bem também dentro da minha família, né? Que sempre foi uma coisa assim, é, muito velada ou uma questão de preconceito, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sofri muito preconceito, porque quando eu fui desenvolver minha primeira tese, que não, que depois eu defendi uma totalmente diferente, eu fui questionada pelo professor na sala, né? Eu estava tendo aula de uma determinada disciplina, ele perguntou qual era o problema que eu queria trabalhar. Aí eu falei que eu gostaria de trabalhar a questão da homoafetividade feminina, porque eu percebi uma dificuldade muito maior em aceitação da sociedade e das famílias, né, com relação às mulheres que se apaixonavam porque realmente preferiam amar, preferiam não, porque é uma orientação que independe de dizer eu quero ser, né? Eu vou falar um pouco sobre isso também. E aí ele pergunta para mim na sala, não é o seu caso, né, professora? Ora, e se fosse? E se fosse o segredo meu? Eu fiquei assim, eu disse a ele, professor, aqui eu não estou interessada se é meu caso ou não. Eu estou interessada em fazer um trabalho para ajudar profissionais a entenderem o que é esse amor de uma mulher por outra mulher. A turma toda ficou assim, né? E fora isso, no próprio meio das mulheres que eu fui conhecendo através dos meus amigos, elas ficavam perguntando para eles qual era a minha. Então, tinha um preconceito também em me aceitarem, né? Eu tinha que ser também uma homoafetiva, fazer parte do grupo, né? E tinha uma curiosidade de saber da minha vida. Mas, como a minha vida sempre foi muito mais privada, ninguém sabia e ficava desconfiança. E de vez em quando eu sabia do zum, 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 né? E interessante nesse mestrado mesmo, eu fui pegar o metrô com uma colega, aí uma colega disse assim para mim, uma psicóloga, Marisa, por que é que seu interesse nesse assunto? Eu digo, mais um preconceito. Aí eu fiquei rindo, né? Fazer o quê? Então, a gente sabe que a sexualidade humana, ela está presente em todas as épocas da vida, né? Então, ela é integradora da identidade e contribui para fortalecer ou criar vínculo entre as pessoas, tá? E a gente sabe que a educação sexual até hoje é um assunto discutido e pouco difundido, porque assim, quando se vai fazer um trabalho de educação sexual e que envolve a questão de falar da homoafetividade ou de outras questões de sexualidade que não seja hétero, é um preconceito muito grande, né? De que as pessoas não têm que ser sempre aquela forma de sexualidade imposta pela sociedade, né? E, na realidade, o objetivo, sempre que eu estudei muito, eu tenho muitos livros sobre, eu não sou sexóloga, mas com relação à sexualidade, a questão da homoafetividade masculina e feminina, eu realmente, todos os livros que eu encontro que me interessam, eu estou comprando, eu estou lendo, porque eu acho importante, eu tenho meus pacientes e eu também tenho as pessoas na família que se precisa de uma orientação, eu estou ali. E eu percebo que a grande dificuldade é a aceitação na família, tá? A partir do momento que a família aceita a questão da pessoa, do seu membro familiar, que não acompanha aquela categoria que é autorizada, né? Que é a heterossexualidade, aquela coisa da categorização, né? Então, o que acontece?
Se, se ela é aceita na família, fica muito mais fácil para ela se colocar na sociedade. Agora, quando tem a dificuldade na família, é um sofrimento muito grande, né? Então, o silêncio sempre perdurou, né? As mulheres homoafetivas. Por isso que eu coloquei é, amores secretos femininos, amores femininos secretos. E deu uma dúvida também muito grande nas pessoas, achando que era a questão de infidelidade. Né? Achei muito interessante. Eu digo, não, eu não, também não ia falar de infidelidade só do feminino. Eu não ia criar um problema maior do que já existe por aí. Eu, para falar de infidelidade, que eu vou escrever sobre isso, uma live, vai ser dos dois gêneros, masculino e feminino. Então, o que, que acontece? Pela pesquisa Tá que eu... travando? Estão falando que Ah, está travando muito. Eu não estou ouvindo, a não ser que está travando. não, você não está me ouvindo? Não, eu estou Olha, ouvindo bem, mas tem pessoas que tá falando que está travando. mas eu estou ouvindo você, eu estou... Sim, e vocês estão nos ouvindo? Está travando? Como é que tá? Está dando para ouvir? Está travando? Como Se você... está a live? Poderia Hã? falar, porque eu estou ouvindo e está bem. Não, estão falando que está bem, tá ouvindo. Aqui tá, lá está normal. Deve ser a internet da pessoa que está vendo. Por isso que está Pode ser. travando. É. Pode Então, eu... continuar, Marisa. Oi? Pode Fala. continuar, porque para onde Ah, está normal, deve ser a internet que cai assim. Tá então, normal, pode continuar. as mulheres que amam mulheres, que se sentem atraídas sexualmente, afetivamente por outra mulher, passaram a ser chamadas de lésbicas. Por quê? Era lésbica porque isso deu início na ilha de Lesbos. Era uma poetisa que vivia numa ilha e ensinava poesias e conta a grupos de mulheres. Então, começou daí, lésbica. Interessante, eu estava conversando com uma paciente minha, ela disse, Maísa, tem mulheres que preferem ser chamadas de lésbica. Eu disse, olha, eu sou contra a categorização, eu gosto de ver as mulheres, independente de amar a mulher, independente de mulher, ponto final. Porque a orientação sexual da pessoa interessa às pessoas, não interessa aos outros. Entende? Então, a minha preocupação, inclusive quando eu fui fazer também aquele trabalho de mestrado, voltando um pouco, eu tive dificuldade, eu queria fazer grupos de mulheres, tá? Que realmente tivesse essa orientação, para a gente trabalhar a questão de como revelar o segredo da família. Era esse o meu objetivo. Mas acreditem, eu não consegui formar grupo de mulheres. Até as mulheres que têm orientação têm um segredo, elas também estavam com dificuldade de participar de um grupo, né? E tem uma outra coisa que eu li muito em vários autores, que é assim, que é a questão da a maioria dos livros, dos escritos, são escritos por homem sobre a sexualidade feminina, a homoafetividade, né? Inclusive tem, eu vou falar um pouco aqui também, voltando um pouco, do Frank, que é um autor, que ele falou o seguinte, que o surgimento da lésbica à luz do dia, ou seja, de aparecimento, começou em 1860, tá? E alcançou o auge depois da última década, a partir de 1880, porque aí as mulheres começaram a participar em universidades, frequentar a universidade. Naquela época existiam umas 40 mil mulheres e começaram a participar de movimentos sociopolíticos. E aí surge o feminismo. O feminismo foi um momento muito importante, tá? E foi quando a palavra lésbica foi usada pela primeira vez, né? O surgimento das sociedades femininas, os relacionamentos lésbicos, né? Aqui eu vou usar o lésbico de acordo com a história, né? Que a partir da classe média, né? E também tem uma coisa que chamava atenção na época da Inquisição, que se dava realmente, condenava à morte ou à prisão perpétua das pessoas que eram realmente
que tinham relacionamento com o mesmo sexo, as mulheres não eram punidas, né? Porque as mulheres tinham um véu, era coberta por um véu. Porque na Inquisição acontece o seguinte, que a condenação tinha que ter uma prova de ter o sêmen, e elas não iam ter o sêmen. Então, elas não podiam ser condenadas. Quando tinha alguma coisa que desconfiassem de alguma mulher que tivesse relacionamento com outra mulher, porque tinham desconfiança. Tinha já naquela época casos de mulheres, por exemplo, a madame da sociedade tinha um caso com a criada dela. E aí depois ela foi para a justiça cobrar, né? E falar. Só que não deu para provar, porque não tinha sêmen. Então, as mulheres sempre foram ficando escondidas, né? Elas se tornaram, depois, na década de 30, um bode expiatório. Foram obrigadas a abandonar seus empregos para dar os empregos para os homens. Você veja o quanto as mulheres vinham e ainda sofrem com essa questão de manter segredos e o silêncio sobre a sua vida. Embora elas tenham direito até à privacidade, é diferente. Até naquela época, na década de 50, muitas mulheres, né, que eram homoafetivas casaram com gays. Teve muito casamento com gays, para proteger o forte estigma que existia, né? Mas elas continuavam com a relação como as mulheres, e que ainda existe hoje em dia isso muito. Então, mulheres casadas, né, que têm seus casos com mulheres, e aí passa a vida inteira casada e não assume. Isso, enquanto está no segredo e não está tendo alguns problemas, conflitos, mas, em geral, o conflito chega, né? Porque, na realidade, ela fica nessa relação, mas não é a relação que satisfaz. Mas hoje já melhorou bastante, né? As mulheres já estão começando a assumir mais, mas ainda tem muitos segredos, principalmente com relação. E Marisa, e como e quando revelar sobre essa condição afetiva sexual às suas famílias de origem? Tem como revelar e quando revelar? Ou como que você... Está pensando no final, mas eu já posso lhe falar. Eu acho que uma primeira coisa que eu tenho orientado é, na realidade, assim, seja independente financeiramente, tá? Dependente, as meninas são dependentes ainda de ajuda financeira dos pais, vão ter uma dificuldade maior. Porque envolve uma coisa do revelar, a gente tem que trabalhar. Isso é uma das questões. A outra é trabalhar a lealdade com a família. Existe uma lealdade muito grande, assim, para eu ter meu objeto de amor, seja uma pessoa do mesmo sexo, eu vou ter o quê? Que é abrir mão da minha família. E isso é muito doloroso, tá? Muito doloroso. Eu vou falar mais um pouco depois sobre isso. E eu sinto, até hoje, tem pessoas que já têm relacionamento há muitos anos, mas têm dificuldade e a família não aceita. Ela, quando participa de alguma atividade, ela participa sem a companheira. Na próxima delas, como também um conflito dentro da família. Aí, o que a gente faz? Vou trabalhar com ela, que ela tem que entender essa família, não vai criar velhas crenças, nem paradigmas velhos dessa família. E se ela não tiver bons da família, ela vai ter acordo com ela internamente, né? E com a companheira também, né? Ou seja, eu continuo na relação com a minha família, mas também não vou participar, né? Não vou participar de jeito nenhum dos eventos sem minha companheira. É um direito dela, ela não participa, então. Se a companheira não vai, ela não vai. Mas ela tem uma relação com a família, procura ter uma relação mais saudável. Saudável dentro da realidade. Mas uma coisa importante aqui é que na relação heterossexual, a mulher tem que ser independente em qualquer tipo de relação financeiramente, né?
Mas quando eu falei do caso da homoafetividade, é com relação a dela não depender de cobranças financeiras da família, tá? Que ela está sendo ainda sustentada, então ela tem que ter. Porque quando as mulheres têm muito sucesso, as famílias estão, entendeu? Porque ela já trabalhou algumas questões com a família, ela é uma pessoa, por exemplo, é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa famosa, aí as famílias podem não aceitar, né? Não entender, mas aceita, né? Agora, uma passagem que é interessante, que eu acho que é falar, que na Segunda Guerra Mundial teve uma falta muito grande de homem para trabalhar, né? Frente na questão do exército feminino, foi que as mulheres lésbicas atuaram ativamente e tiveram grande sucesso, tá? Na realidade, nas atividades do exército feminino. E aí o presidente, o Eisenhower, na época, né, ele ordenou caça às bruxas, chamou a sargento e disse: você vai demitir todas as mulheres que são lésbicas, não quero elas. Ela disse: então o senhor vai começar a demitir por mim, porque todo meu batalhão é de lésbica. E aí ele ficou quieto, né? Mas depois da guerra ele terminou deixando, porque não tinha como, elas estavam atuando muito bem, né? Porque eu achei muito interessante quando ela falou, se for demitir, ela vai demitir todas, inclusive eu, né? Aí, no final da guerra, criou-se um clima também de hostilidade. Você veja, vai e volta, né? Em relação às mulheres. Então, se a gente comparar com hoje, já teve um crescimento, mas ainda precisa ter mais, né? Porque ainda as mulheres ainda sofrem. E tinha uma coisa interessante também, depois da guerra, nas cidades portuárias, começaram a sediar, tinha bares específicos naquela época, tá? E daí começaram surgindo as comunidades lésbicas, né? E aí começou uma perseguição de polícia, aí elas começaram a criar uma rede de apoio, de amizade, organizações profissionais, mas sempre silenciosa, porque não podia aparecer. No início do século XX, aí as mulheres começaram a luta, né, pelos direitos da natalidade, do amor livre, gerando também uma grande ameaça social e moral vigente. Começaram alguns movimentos tímidos, secretos, em bares, localizados em algumas regiões da cidade, né? E muitas mulheres se vestiam de homem para disfarçar. E teve muitos casamentos entre mulheres onde uma se vestia de homem, né? Para Verdade. foram para a igreja para se casar. Então, você veja, é um amor que elas lutaram para. Não é uma coisa inventada, não é uma coisa. Né? Na realidade, a gente vai ver mais à frente como é que começa isso, como é que. Não tem uma causa, mas a gente tem vários fatores que podem contribuir, ou não, mas sem causa. Né? Então, eu falei já da questão do silêncio da época da Inquisição, né? E o fato do amor entre as mulheres, porque assim, era tão comum a gente sair de férias e dormia na mesma cama, né? Com as amigas. Então, demorou muito para se descobrir que muitas vezes ali já tinha um casal homoafetivo, né? E por que surge o silêncio, mesmo hoje em dia? Surge pelo medo, o medo da rejeição, o medo de perda de laços de família, né? As críticas, né? E esse silêncio, além de ter o medo, tem uma questão de sobrevivência. Então, veja, é importante aprender uma diferença entre a minha privacidade e o segredo. Independente de ser homo ou hétero, não preciso sair dizendo eu sou hétero, eu sou homo. Ninguém é homo. Então, quando diz assim, eu sou homo, eu digo não.
é uma mulher. A orientação sexual é outra questão, não é? Porque você tem sua identidade. A sua identidade não é ser lésbica, né? Eu sou lésbica, eu sou gay, né? Então, isso é uma coisa que foi criada e que isso, muitas vezes, o silêncio, o véu do silêncio, é também para se preservar, é como uma estratégia, né? É, e os homens começaram a surgir mais, né? E os homens foram à luta. E é interessante porque também eu vi muitos casos de competição entre o grupo de homens gays com as mulheres lésbicas. Eles se irritavam muito também na época. Né? Quando eu comecei a atender, eu percebia muito isso. É, O medo, tem uma pergunta aqui, o medo é também uma reação adversa por parte da outra pessoa. O medo é a insegurança, né? O medo eu não tenho controle, eu não sei lidar, eu quero ter controle com a visão do outro diante da minha pessoa e comigo mesmo pelas nossas decisões. E eu no tenho momento não temos esse controle. Então causa o medo, a insegurança, a preocupação do outro. Quando a pessoa está estruturada, ela não se importa com a visão do outro, nem que a fama, com ninguém for, né? exatamente. Entenda, não tem. O objetivo é a gente trabalhar, quando chega no É, consultório, a estrutura dela emocional para que ela enfrenta essas homofobias, mas que ela saiba lidar, sem precisar ser agressiva, sem e precisar estar se expondo, mas ela ocupa o lugar dela. Eu conheço vários casais de mulheres que são casadas e que elas conseguem se colocar no mundo. Lógico que teve luta, mas a partir do momento que tem uma aceitação interna e a família dá um apoio, né, ajuda bastante nessa e integração da uhum. sociedade, do trabalho, com tudo. Né? Outro questionamento é assim, como segredo no trabalho? Aos poucos você vai. Se a pessoa pergunta, você é casada, tem filho? Não, não tenho filho. Você quer dizer, não, eu moro eu tenho uma companheira. Tudo bem, ou eu moro com uma mulher. Mas você vai ver onde você vai falar, porque você não tem obrigação de falar. Não, não tem. Tem a Você obrigação de dar satisfação a ninguém, né? Falo se eu quiser, mas nós não temos a obrigação de dar satisfação à nossa vida. Só que muitas vezes precisamos da visão do outro. E aí muitas não sai diante daquilo que espera, aquilo que idealiza, que cria aquela expectativa, aí se frustra, né? Então cai em segurança, cair, porque o preconceito é o quê? Falta de conhecimento de ambas as partes, tanto do próprio ser, né, de um todo. Então, por quê? Por isso que precisamos estar atentos às coisas para poder ter um conhecimento amplo de toda a situação, né, Marisa? Para poder lidar com isso. Como se aceitar, né? Como se aceitar? e eu acho uma coisa muito importante é que nós mulheres, entre nós mulheres, há uma crítica muito grande. Às vezes, as mulheres são muito perversas com as outras com relação à questão da sexualidade. Né? E quando a gente fala que o silêncio pode surgir do medo, da solidão também, né? Da resistência, da vontade de sobreviver. Quando eu falo a questão de sobreviver, eu lembro de um caso, eu não lembro qual ano, mas eu acho que foi na época que começou a aparecer mais, eu não lembro, não foi em 70 não, foi bem depois, na década de 80 eu acho, que teve uma mulher nos Estados Unidos. Ela foi para a televisão, ela falou que ela era homoafetiva, que era lésbica e que era casada com a mulher e que ela tinha filhos. Gente, foi ela sair da entrevista, mataram ela na rua. Então, às vezes, o silêncio ele é para proteger, porque não interessa também você estar falando para todo mundo qual é a tua orientação sexual. Se vê você sempre com outra mulher, as pessoas já respeitam, conversa naturalmente e acabou. Né? Agora, em 70, teve uma coisa que marcou.
o conhecimento da homoafetividade feminina, né? Tem uma pergunta aqui, como as mulheres mais velhas, que é a fase de ninho vazio, podem comunicar a filhos ou até netos que estão em relação homoafetiva? Eu acho que essa questão é uma questão que depende para cada pessoa que você está atendendo. Então, se ela está assumida e ela realmente. Eu sei de casos de avós que estão vivendo hoje uma relação homoafetiva e a família aceita. Depende de cada família. Né? Então, depende de cada situação, depende da estrutura da pessoa, como a gente trabalhar para que ela enfrente as dificuldades, né? Porque ela, de repente, pode ser abandonada pela família, ela pode não ser convidada para os eventos da família, porque ela só vai se a companheira for. Né? E Como a para gente os é isso aí. E para os filhos, ela tem que ser ela. Porque ela não tem que negar, nem contornar, nem ficar. Não, eu resolvi decidir assim e acabou. Como o outro vai ver, o problema é do outro. Né? O filho, a família, o que é a decisão é o estar bem. Né? Que ele está perguntando se referente como falar com os filhos. Precisa falar, não é esconder, né? É falar. Agora, cada um vai compreender de uma forma. É um choque, tá ali, né? Mas é o quê? Não tem como impedir. Vai ficar reprimindo, escondendo, porque mostrando um lado que não é? Não, precisa falar e pronto. Como vai ver? Não é problema do outro, como ele vai compreender. Independente da reação dos filhos, se também não ficar legal, aí passa a ser um problema da pessoa que também não está estruturado o suficiente para ouvir, né, ali entender a visão do outro, né? Porque cada um tem uma visão diante daquilo, não pode também ser tudo do jeito que a gente quer, né? E também tem uma pergunta aqui, Marisa, quais as razões então que levam as razões pessoas a sofrerem ou mudarem suas atrações sexuais? sexuais. Eu já tiro essa palavra sofrerem, porque muitas vezes não é sofrimento, é realmente um Uhum, momento de idade quando a pessoa assume. Né? Mudar as uhum. atrações, seja, tem várias formas de orientação sexual. Eu vou falar sobre isso daqui um pouquinho, aí você vai entender. Então, assim, não é de uma hora para outra. Muitas vezes a pessoa já tem muito tempo e pode até ter atração pelos dois sexos e depois, com o Decidir. tempo, decidir que realmente ela tem uma coisa mais forte para se relacionar com uma mulher ou voltar a se relacionar com um homem. Tá? Na realidade, essa questão da sexualidade é uma questão muito complexa, né? Tem vários estudiosos aí que estão trabalhando, pesquisando. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante colocar, que em 70 teve um marco importante da homoafetividade feminina, que foi o movimento feminista da ameaça à lavanda, tá? Que Uhum. eram feministas lésbicas que vestiam camisetas lavandas, faziam manifestações na segunda conferência anual para mulheres em Nova York. As ideias delas eram ousadas, né? Da ordem heterossexual, elas não aceitavam, e as feministas radicais e liberais que deram um grande avanço na própria história, que sempre passou em branco na sociedade, sempre passou em branco esse amor entre as mulheres. Né? E aí eu vou falar um pouco do meu colega, pessoa assim. Ah, tinha uma coisa delas também que estavam defendendo para acabar com essa coisa de categorizar. Tá? Então, é homo, é gay, é lésbica, é bissexual. Então, elas lutaram muito para o fim dessa categorização. Eu acho que eu peguei isso aí, que eu não gosto de categorizar as pessoas com relação à Isso. sua orientação sexual. Né? E, inclusive, elas discutiam distinguindo uma mulher de uma lésbica. E, na realidade, uma lésbica é uma mulher também. Né? Bom, eu vou falar do Ronaldo Pamplona, citar ele, porque ele tem um livro que são Os 11 Sexos, né? Que é As Múltiplas Faces da Sexualidade Humana, com quem eu aprendi também muita coisa. Aprendi com ele, aprendi com a Ana Zampieri, né? É,
E o Ronaldo Pamplona, ele define a sexualidade como uma experiência que precisa e deve ser vivida em sua plenitude, e que, por ser uma necessidade humana, para ser saudável, não deve estar sujeita a juízo de valores de educadores e dos profissionais da área de saúde, porque também é uma outra questão. Eu tive uma vez uma paciente que ela foi para uma ginecologista e, na hora de fazer o exame nela, ela falou que ela era virgem, né? E que ela era homoafetiva. Ela colocou, eu não lembro agora o nomezinho daquele negócio que coloca para fazer exame na mulher, e feriu ela. Foi uma coisa assim, marcante, né? Hoje, seria considerada, ela podia processar, né? Como uma violência realmente que ela sofreu, né? Uma violência muito forte. Ele cita no livro dele vários termos para definir comportamentos e atitudes com que as pessoas se relacionam afetivo e sexualmente. Então, ele traz heterossexual, o bissexual, transexual, travestis, hermafroditas e outros. Tá? Ele refere uma coisa que eu acho muito importante, que talvez responda aquela pergunta, né, que foi colocada porque a pessoa muda, né? Ele diz o seguinte, que na infância, no seu desenvolvimento, pode ter ocorrido, sim, alguma dificuldade da menina com seus pais, mas não podemos considerar doença, porque a homoafetividade não é doença, tá? Já foi retirada do Código da Medicina, não é doença, por isso não tem uma causa. Agora, pode ter vários fatores que podem influenciar, mas são fatores internos e externos, não é só a questão externa, tá? Mas assim, não podemos considerar doença, já que todos nós deixamos alguma coisa para trás que não foi resolvida. Eu posso ter tido alguma coisa e a minha orientação sexual continuou sendo heterossexual, tá? Então, o Ronaldo fala o seguinte: o homem nasce, o indivíduo nasce macho ou fêmea, tá? E aí vai a resposta para o moço aí que fez a pergunta. E à medida que o psiquismo vai se desenvolvendo, vai adquirindo uma identidade sexual. O conhecimento que se tem é que a maioria elege como afeto do outro sexo e uma minoria vai dirigir a sua eroticidade para as pessoas do mesmo sexo ou para ambos os sexos. E quando ele fala uma minoria, hoje em dia eu acho que não é tão minoria, mas é minoria diante da questão da época, porque a gente não tem uma pesquisa pronta para responder sobre isso. Mas que, na realidade, a identidade sexual ela pode surgir mais tarde na vida, que a pessoa assuma, mas ela já podia ter também os desejos, né? Tem uma teoria influente da psiquiatria no século XX que defendeu a homoafetividade como uma tendência de uma universal, uma expressão de uma tendência universal de ser humano decorrente de uma predisposição biologicamente determinada. Então, tem várias teorias que buscam explicações sobre a questão da homossexualidade, voltada para questões psíquicas, sociais, né? Na literatura, alguns conceituam que a escolha pode existir por situações provocadas pelo ambiente externo e interno, e que a escolha da sexualidade ocorre mesmo sem a consciência da pessoa. A pessoa não diz assim, até porque é difícil dizer assim, eu vou me relacionar com mulher agora. Assim, escolher. Ela sabe o que ela vai sofrer na sociedade, ela sabe o sofrimento que é para se assumir. Ninguém escolhe, é uma orientação. Ela sente o prazer, a atração, o amar, entendeu? E pode surgir em qualquer idade. A gente vê, como foi até colocada a pergunta, que mulheres que depois formaram suas famílias, têm seus netos, assumiram relação homoafetiva, né?
já é uma coisa mais difícil, inclusive já passou até novela mostrando isso, né? É. Ainda tem estudo restrito com relação às pesquisas referentes a uma afetividade feminina, até porque ela é mais cautelosa em algumas coisas, outras não. Outras querem gritar no mundo, querem às vezes têm comportamentos agressivos, porque querem ser aceita com agressividade. Tem vários, depende da personalidade, da característica da pessoa, né? Motta é um sociólogo baiano e que ele fala que o amor entre mulheres sempre foi um assunto pouco falado e pouco escrito. Isso foi no livro dele que eu pesquisei em 1987. E a maioria, quando não, era escrito por homem. Agora as mulheres estão escrevendo mais. Eu acho muito bom as mulheres escreverem. E por conta disso, interessado nesse assunto, eu já fui muito questionada, como falei para vocês. Mas nunca me preocupei. Em 95, eu estava vendo o Spence, que é um outro pesquisador, ele fala da questão da forma sexual ser ditada pela estrutura política da época. Outra coisa, às vezes chega uma paciente e diz assim, nossa, mas eu fui para uma festa, eu bebi, aí eu estava com minha amiga, quando eu vi, estava me beijando com ela. Será que eu sou homossexual? Eu digo, olha, não consta, você não é. Você pode ter, naquele momento você estava. É como se Estava. prisões, né? Nas É. prisões, às vezes as mulheres se envolvem com outras mulheres por uma necessidade, né? De prazer, mas quando sai dali não quer nem saber da mulher. Então é muito complexo você dizer assim, teve uma relação ou beijou, já é. Não. Ou foi Sexual, influenciada, né? Porque sempre fala assim, ah, fulano de tal influenciou a nós ser. Não. vivemos numa supremacia masculina ainda, né? É. Falocêntrica, fala, né? E assim, e a ditadura das normas sexuais é que as relações afetivas sexuais entre as mulheres é considerado um ato de rebeldia, é ir contra a natureza, assim, a sexualidade pelo prazer e não pela procriação foi sempre também um questionamento muito grande, porque hoje as mulheres que estão casadas entre si, elas já estão fazendo fertilização in vitro, já estão assumindo, né, relacionamento de duas mães, né? É uma coisa que já está, já tem, mas assim, mas a família, o grande problema é que as mulheres começavam a se envolver com mulheres, não ia ter mais neto, não ia ter, né? E hoje algumas famílias estão aceitando bem, né? É, tem uma que está falando, acredito. Uhum. Tem uma perto falando aqui, acredito que na maioria dos casos, se não para todos, seja problema hormonal. Acho que a cura seria a percepção dos pais quanto aos filhos. Porque tem assim, segredo, mentira, não falar da relação afetiva. Eu lembro que, acho que foi na década de 80, eu tinha um amigo que ele tinha uma amiga que era homossexual. Então, acontecia o seguinte, ela, eles se passavam como namorados na casa dele, né? Ah, o que é aqui? Acredito É, que na maioria todos sejam problema. Seria a percepção dos pais quanto aos filhos? Eu não entendi isso, não, essa pergunta. Na realidade, ela acha que a cura seria a percepção dos pais quanto aos filhos. tem várias situações. Quando eu falei que assim não existe uma causa definida, pode ter vários fatores que influenciem, mas tem um fator biológico também, tá? E tem um psicológico também, né? Então, assim, o que a gente precisa é independente de, é, de querer saber como começou, por quê, quem é o homem. Ah, se faz essa pergunta. Quem é que faz papel de homem, que é de mulher? Não tem isso. Embora, às vezes, tem umas que são mais masculinizadas, mas não é homem, né? Então, assim, a não ser que seja uma questão de transexualidade. É outra questão que eu não vou falar aqui, porque aqui é só a gente está falando
da questão da feminina, né? Da questão da homoafetividade feminina, desse segredo. Então, assim, ficam com mentira para não falar da relação afetiva na família e no social, né? Tem aquilo que eu já falei, tem o medo, tem a lealdade da família, tem o medo de ser abandonada pela família, porque ela dá muito valor à família. Vem uma culpa muito grande, porque assim, eu estou frustrando meus pais, eu estou decepcionando, né? É, então, assim, é uma forma de evitar conflito e ser rejeitado. Então, o segredo vem daí, né? Agora, o segredo pode ser positivo como uma proteção, né? Que a gente pode dizer que é uma privacidade, mas, na realidade, o segredo pode também adoecer a pessoa. Ela pode começar a ter alguns sintomas físicos e pode adquirir algumas doenças com relação a essa repressão, a ter duas vidas, né? A esconder que ela tem um relacionamento com uma mulher, né? É, e quando a mulher namora, né? Ou ama outra mulher, abrir o seu segredo, desnudar a vergonha, não estar respondendo à expectativa da sociedade, de família. Então, muitas vezes leva essas mulheres a idealizar a aceitação. Muitas vezes elas pensam que é mais fácil a mãe aceitar do que o pai. E é relativo, tá? Depende da relação que ela tem com o pai ou com a mãe. Então, muitas vezes ela acha que com a mãe, porque ela tem uma identificação, é mais fácil. Não. Eu já vi vários casos que foram conflitos terríveis, mas depois foram resolvidos, porque tem que fazer um trabalho, né, com a família, se possível, né? Isso quando elas aceitam. Quando não, a gente fica trabalhando e ela vai sendo um agente transformador dentro da família dela. Porque tem a angústia, vem a culpa, o sofrimento que vai gerar na família, entre a revelação ou não na família, né? Então, muitas questões que eu vejo, e a gente tem que ver, eu acho que. Quanto tempo falta, Ruth? Vixe, eu nem sei, porque tanto entra e sai e nem vi. Acho que faltam uns 10 minutos, Marisa. Então, vai falar. Então, assim, o que, que acontece? Os segredos são fenômenos sistêmicos. Então, a partir do momento que ela tem um segredo dentro da família e ninguém vê o namorado dela, né? E ela sai, está saindo sempre, eu tenho uma amiga, a família fica desconfiada, mas muitas vezes a família também não tem coragem de perguntar para ouvir a verdade, né? Faz de conta, é aquela história, põe um véu e deixa. E às vezes vê que essa amiga está com ela em todos os lugares, né? E realmente não quer saber. Bom, aí cabe a ela, pode uma mãe perguntar, um pai perguntar, e aí ela responde. Às vezes ela fica esperando que a família pergunte, né? Então, tem tipos de crenças, de valores nas famílias que mantêm essa uma afetividade de suas filhas, de irmãs, de tia, de avó, de mãe, negando sua vida afetiva e, consequentemente, afastada do seu convívio social e familiar, né? Então, às vezes, todo mundo sabe, faz de conta que não sabe, né? Que aceitam, que negam, né? Eu já falei sobre essa questão da inclusão em eventos de família. E aí eu tenho uma pergunta que eu me faço: por que companheiras e famílias não podem conviver com suas diferenças? Por quê? Porque a família, às vezes a família de uma aceita muito bem. Aí ela começa a frequentar mais a família do outro, daquela que aceita, né? E esconde, a outra não vai. Chega um momento que a outra parceira se sente tão rejeitado que ela não aceita mais a situação. Aí começa a ter um conflito na parceria. E aí, outra pergunta: como compartilhar do segredo de uma orientação sexual que, que na realidade, pode ser responsável pela não perpetuação, para algumas famílias, da espécie? Ou seja, ela casar, ter filho, dar neto, né? Como é que filho. Eu vou colocando algumas questões aqui de interrogação. E as pessoas vão refletir depois. Como é que ficam as famílias diante de um novo arranjo de mulheres
que resolveram ter seus filhos por fertilização e casar com uma pessoa do mesmo gênero. Quem é o pai dessa criança? Lidar com as duas mães. São várias questões, né, que devem ser refletidas para que não se criem novos segredos, porque aí não pode criar novos segredos com relação às crianças, né? E eu tenho visto casos de duas mães ou dois pais mesmo ter criado muito bem seus filhos, e os filhos têm aceitado, né? Essa questão de dizer que filhos de pais homossexuais são mais problemáticos que héteros, isso aí é um mito, não tem nada comprovado, porque eles têm, o que importa na educação é, na realidade, você cuidar do filho, ter respeito e dar amor, né? E eles têm feito isso, né? Porque E o aí amor foi tudo. O amor tem alguma que que eu não vou falar, porque, na realidade, foi uma pesquisa de um psiquiatra que ele levantou algumas questões numa pesquisa, como é que as mulheres, o que leva as mulheres, aí vem aquela pergunta lá que fizeram, a sentir atraída por outras mulheres. Então, diante das pesquisas e testemunho das mulheres homoafetivas, Kuznov, que é um médico psiquiatra argentino, ele fala assim, tinha umas que tinha mãe severa demais ou fraca demais, impedindo a identificação da filha com ela. Pai autoritário que provoca desagrado ou temor em relação aos homens em geral. Família sem mãe ou sem pai, portanto, sem modelo feminino ou masculino. Eu estou lendo isso para vocês, mas ele diz que, assim, dessas questões, precisa ter umas duas ou três, né? E isso ele fez em entrevistas, pesquisa com mulheres homoafetivas. Modelo feminino ou masculino insuficientemente diferenciado. Falam muito. Desejo manifestado pelo pai ou pela mãe de ter um filho homem, o que pode levar à modificação do comportamento para satisfazer esse desejo. Pais que não neutralizam o complexo de inferioridade da menina proveniente da falta de pênis, que em algumas famílias é importante como símbolo de poder. Mãe insatisfeita, que mostra desagrado com relação por ser mulher, e prediz para a filha vários sofrimentos. Então, ele diz o seguinte, que precisa combinar 2 ou 3 fatores e diversas outras questões. Não é isso só, tá? Diante da experiência na infância e adolescência, que pode consolidar ou diluir, tá, esse comportamento sexual no futuro. Então, a gente não tem uma causa, não tem uma resposta, não é uma doença. Importante, a gente precisa entender que a sexualidade do ser humano que ama, independente de ser do mesmo sexo ou do oposto, tá? Causa é descartada. E aí eu tenho algumas coisas que eu já coloquei, já fui colocando, que eu anotei, a questão do silêncio. Tem um medo também muito grande da mulher assumir, de sentir que ela não é aceita pela família e tem uma dissolução na família. Ou seja, muitas vezes quebra para ela, mas ela não quebrou, já estava quebrada. A dinâmica familiar já estava com problema, né? O que eu observo é que, assim, nas minhas observações, a questão até da aceitação da orientação homoafetiva, as mulheres, elas têm um custo psicológico muito grande para ela, né? Porque elas têm uma lealdade muito forte com a família, né? De origem. Então, elas sofrem em manter a relação e amor diferente e não poder compartilhar com as pessoas que mais amam. E aí vão viver um amor dividido. Isso é um grande sofrimento para as mulheres. E a idealização da revelação, que é uma coisa que até você tinha perguntado antes, tem um custo psicológico alto, principalmente pela lealdade da família, né? A pressão psicológica entre os membros da família, o conflito interno vivido, não estou correspondendo aos anseios da família, né? A relação com a pessoa amada.
Então, o que eu observo? Que a gente precisa trabalhar em relação a esse segredo e as máscaras que encobrem essa homoafetividade feminina estão ligadas à própria dificuldade nelas se aceitarem. Muitas vezes eu atendo pacientes que já têm relação há muito tempo, que já têm convivência com outras mulheres e tem casamento antigo, mas ainda tem uma homofobia interna. É muito interessante isso. E aí tem uma dificuldade de sair do armário dela. Tem a... Tem a, Hã? é isso, tem muita dificuldade disso aí. Tem até a Viviane Cass, né, que é do livro dela de 1979, sobre, né, a formação de identidade de gays e lésbica, né, que tem esses 6 estágios. Eu vou falar esses 6 estágios assim por alto depois, podemos falar o outro ali, quem quiser perguntar, né, Marisa? A gente aprofunda mais nesses 6 estágios da Viviane Cass, né, que é a conscientização da identidade, né? A primeiro é a conscientização da identidade, né? Que começa a perceber que possui sentimentos que são diferentes do outros, né? E aí fica ali diferente. O segundo é a comparação da identidade, começa a explorar sozinho seus sentimentos, comparando, né, ali as crenças do pai, da sociedade, começa a desenvolver isso. A tolerância, o terceiro, a tolerância da identidade, né? Percebe ou tenta negá-los, né, os seus sentimentos, porque começa a ali disfarçar em si, né? Começa ali a não aceitar, não aceita, né? Termina não querendo aceitar e Aceitação é, dela. isso. E a E aceitação da identidade, depois que ela percebe que a sexualidade faz parte da sua identidade, né? Aceita e busca, e depois começa a buscar o seu lugar no meio, né? Família, na sociedade, começa a passar coisa natural, entendeu? natural. Eu tive E, casos de conflitos terríveis na família e hoje a família vive na maior harmonia, é, aceitando a companheira da uhum, outra, aceitando a família, tá tudo. Mas foram anos de trabalho para isso, que anos a e anos. É a evolução, aceitação é a conscientização, né? O 5 é, é o orgulho da identidade, né? O ódio, entre o ódio contra os pais, a sociedade, e ali depois se transforma em orgulho na decisão que decide, né? Enfrentar, né? Passa a transformar, compreender, vai melhorando em trabalho, que tem pessoas que ficam muito tempo em sofrimento devido ali à preocupação da visão do outro, de como se vai ser aceito, vai ser amado, né? E a síntese da identidade. E começa também a questão de tomar ali a parte dela, começa a fazer parte da sociedade, da vida, ver que é normal as coisas, né? Mas exatamente. depende do trabalho de desenvolvimento da estrutura do autoconhecimento para saber eu estou e eu quero me colocar neste local assim, assim, assim no mundo, sem querer ali, sem se permitir que o outro interfira, né? Como eu falou no começo, que temos que compreender porque eu decidi, porque eu sou assim, né? Aceitar porque como tem porque eu falo na visão de espírita, porque eu sou espírita e também estudei várias coisas que o Portanto, espírito não tem sexo, né? Eu estou mulher, né? Eu estou homem. Então eu estou. Então você pode ser o que você quiser ser, desde quando você esteja bem. O nosso trabalho, né, Marisa? Trabalhar a estrutura para que pessoa seja o que ela quiser ser, né? Independente do que for. Essa é a nossa vida aqui na Terra para poder viver, para compreender, para amar, né, Marisa? Independente do que você quer que escolha ser. coisa importante, Ruth, eu vou frisar mais uma vez que é a própria aceitação da sua condição homoafetiva e outra coisa, e o entendimento para as limitações dos familiares em aceitar a condição. Tendo em vista que eles têm fortes crenças, valores, e eles entendendo isso, Só vai falta vinte e contribuindo. oito segundos. Vamos nos despedir. Já vai encerrar antes que encerra. Falta 22.
Então, muito obrigada, Marisa. Agradeço a Marisa, agradeço, obrigada a todos. Né? Vou fechar só uma questão. Quais as consequências na manutenção e ou revelação desse amor secreto? Quais as perdas e os ganhos na revelação? Refletir sobre isso. Eu tinha mais coisa, mas hoje deu muita